Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene alusiva aos 180 anos da imigração alemã no Paraná, ocasião em que a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná presta homenagem à etnia germânica estabelecida em nosso Estado. Queremos lembrar e agradecer à TV Sinal, que está transmitindo ao vivo esta importante solenidade que a Assembleia Legislativa, na tarde de hoje, presta em homenagem à colônia alemã. É com a máxima satisfação que anuncio a composição da mesa. Excelentíssimo senhor deputado Hélio Lino Rucci, proponente desta homenagem. Excelentíssimo senhor deputado Stefani Júnior, proponente desta homenagem. Excelentíssimo senhor Friedrich Prot von Kunow, embaixador extraordinário e plenipotenciário da Alemanha. Excelentíssimo senhor Reinhold Stefanes, ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Excelentíssimo senhor senador Álvaro Dias, representando neste ato o Senado Federal. Excelentíssimo senhor desembargador Sérgio Arenhart, representando o excelentíssimo senhor desembargador Carlos Hoffmann, presidente do Tribunal de Justiça do Paraná. Ilustríssimo senhor Heinz Peter Berg, cônsul-geral da Alemanha em São Paulo e Paraná. Ilustríssimo senhor Itamar Ribeiro, diretor regional dos Correios no Paraná. Excelentíssimo senhor deputado Fernando Carli Filho, primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Paraná. Excelentíssimo senhor deputado Jonas Guimarães, segundo secretário da Assembleia Legislativa do Paraná. Convido os presentes a ouvirem o hino nacional da Alemanha e, após este, o hino nacional brasileiro, a serem cantados pelo coral Collegium Cantorum, do Clube Concórdia, regido pela maestrina Helma Haller.
Esta presidência registra e agradece a presença dos senhores deputados estaduais, Elton Welter, Francisco Bier, deputado Duílio Genari, deputado Antônio Bellinati, deputado Ademir Bier, deputado Marcelo Rangel. Também registramos a presença entre nós do nosso querido e que descendente de alemães, ex-deputado Werner Wander. Concedo, nesse momento, a palavra ao senhor deputado Hélio Lino Rusch, autor da proposição aprovada por unanimidade por esta Casa de Leis. Cumprimento, antes de mais nada, a deputada Cida Borghetti, lembrar uma frase. Uma das mais importantes figuras públicas do Paraná, ex-governador, ex-ministro, engenheiro sociólogo Bento Munhoz da Rocha Neto, definiu o Paraná como o cadinho do Brasil. Aqui, todas as etnias se fundem. Cida Borghetti, presidente dessa sessão solene. Stephanie Júnior, deputado, autor e proponente também dessa solenidade, junto também com o deputado Elton Welter. Ao excelentíssimo senhor embaixador da Alemanha no Brasil, Friedrich Brot von Kuhnhoff, excelentíssimo senhor Reinhold Steffens, ministro da Agricultura do governo federal, senador da República Álvaro Dias, ex-governador do estado, que muito nos honra com a vossa presença, desembargador Sérgio Arnhardt, representando nesse momento o presidente do Tribunal da Justiça, o desembargador Carlos Hoffmann, excelentíssimo senhor Heinz-Peter Bier, cônsul-geral da Alemanha para São Paulo e Paraná, excelentíssimo senhor Itamar Ribeiro, diretor regional dos Correios do Paraná, excelentíssimo senhor deputado Fernando Carli Filho, primeiro secretário dessa sessão, excelentíssimo senhor deputado Jonas Guimarães, segundo secretário desta sessão. Num momento em que o mundo é atormentado por dificuldades de relacionamento entre raças e religiões, chegando a situações extremas, certamente o Paraná é um exemplo de tolerância e convivência pacífica. Portugueses, os colonizadores do país, alemães, cuja imigração nesse estado, abençoado por Deus, hoje reverenciamos nesta casa pelo transcurso dos seus 180 anos. Japoneses, que ainda em 2008 comemoraram 100 anos de sua primeira leva. Italianos, árabes, poloneses, ucranianos, holandeses e tantas outras etnias aqui encontraram um abrigo generoso e produtivo. Todas bem-vindas. É dessa forma que eu cumprimento a todas as autoridades civis, militares, eclesiásticas que prestigiam essa sessão. Tem muitos empresários da capital e do interior. Muito obrigado pela vossa presença. E ao relembrar os 180 anos dessa colonização, com os primeiros alemães chegados a Rio Negro, é importante que se destaque não ter sido aquele um momento de facilidade, muito ao contrário. A narrativa do escritor Ayrton Gonçalves Celestino nos remete às dificuldades vividas pelos imigrantes que ali chegaram em 1829. Em uma de suas obras está o registro colhido de uma espécie de diário escrito por Nicolau Blay. Afirmava ele ser filho de João Blay e Margarida Eirich, que migraram para o Brasil
em 1828. No ano seguinte, em companhia da mãe, Nicolau assentou morada nas imediações de Rio Negro. Dificuldades imensas o esperavam. A coragem de trabalhar a terra umedecida com lágrimas e amassar o pão com o suor do rosto não os desanimaram. A recompensa veio com os frutos dessa terra generosa, para eles e para os demais imigrantes que sequer tinham ao início recursos para as mínimas necessidades. Vale, pois, o registro da saga desses verdadeiros heróis que afrontaram as dificuldades com garra, coragem e persistência, que ainda hoje caracterizam a gente de origem germânica da qual tenho orgulho de descender. Amenizo as histórias dessa fase difícil, enfrentada pelos primeiros alemães que chegaram ao Paraná, com o registro colhido em minha Marechal Cândido Rondon, ouvida de um sábio ancião. Disse-me ele, ao descrever as dificuldades iniciais, o sofrimento dos imigrantes no início da colonização os aproximou mais e mais de Deus. Com essa dádiva, suportaram a dura lida, principalmente a do campo, na busca da sobrevivência e da prosperidade, acreditando no trabalho dessa gente ordeira, mas de bem com a vida, que valoriza o viver em sociedade, razão pela qual contribuiu para que se implantasse fortemente no Paraná o espírito cooperativista. Isto fez deste estado a sua segunda pátria. Espalhado pelos nossos 399 municípios, com os núcleos mais consistentes em cidades, como Rio Negro, Lapa, Marechal Cândido Rondon, Nova Santa Rosa, Mercedes, Maringá, Entre Rios do Oeste, Cascavel, Quatro Pontes, Pato Bragado, Maripá, Céu Azul, Missal, Colônia Vitimarçu em Palmeiras, Entre Rios em Guarapuava, Londrina, Rolândia, Ponta Grossa, Irati, Curitiba, entre tantas outras, os descendentes desses pioneiros procuraram preservar a tradição, a grandiosidade da cultura germânica e honrar os nomes e a saga de seus ancestrais. Fiéis ao lema de que mais felizes são os homens e mulheres que podem homenagear, venerar e reverenciar seus entes queridos. Onde quer que estejam aqueles pioneiros que com suor, lágrimas e por vezes com o sangue do sofrimento plantaram a semente da colonização alemã no Paraná, estão felizes e gratificados com essa homenagem prestada pela Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Casa do Povo, que reúne 54 deputados, Assembleia que também é o cadinho do Paraná, já que aqui estão representados todos os municípios. Falei do passado, é preciso reverenciar igualmente o presente e o futuro. Somos um estado forte, já avançamos muito na agroindústria, somos grandes produtores e exportadores de grãos e a nossa indústria, com destaque para a automobilística, mesmo que momentaneamente atingida pela crise mundial, tem dado grande contribuição à balança de pagamento nacional. Temos um estado qualificado em produção tecnológica, rico em conhecimentos e com a pesquisa em plena ascensão. Temos a biodiversidade, nossa fonte inesgotável de energia, garantida por uma das melhores bacias hidrográficas do país, a riqueza em água potável, a preservação da nossa flora e fauna, para o que contribuem grandemente doações vindas da bela e encantadora Alemanha. Aqui estão presentes nessa solenidade, sim, representantes de outras gerações, sucessoras daquelas que começaram a ajudar a construir a grandeza desse torrão, com a mesma vontade que marcou os pioneiros, transformar o Paraná num dos maiores estados do Brasil. Em todas as áreas de atividade, empresários, operários, lavradores, cientistas, educadores, dirigentes de variadas formações, descendentes dessa colonização germânica, têm ajudado a construir um Paraná melhor.
uma grande contribuição dada pelas inúmeras empresas de capital alemão, grandes, médias e pequenas, que escolheram essa terra abençoada para aqui fincarem as suas raízes, gerando riquezas, emprego e pagando impostos. Felizmente, para nós, Alemanha e Brasil são hoje parceiros comerciais e industriais. Fiel aos meus princípios, desde a minha iniciação na atividade política, tenho sustentado a tese de que o Estado só será economicamente forte e sólido se sua gente também for. É nessa direção o esforço conjunto que brasileiros de todas as etnias que vivem neste Paraná e estão realizando. Para o meu orgulho em particular e de todos que comungam os mesmos ideais, presentes nessa festa, em honra de nossos pioneiros e os seus continuadores, temos já um Paraná que orgulha seus filhos e aqueles que acolheu como tais. Senhora Presidente, deputada Cida Borghetti, senhoras e senhores deputados, que muito nos honram com a vossa presença, Marcelo Rangel, Antônio Bellinati, Duílio Genari, Elton Welter, Ademir Bier, como todos os empresários e todos os paranenses, de descendência ou não germânica, mas todos aqui presentes. A todos que prestigiam essa sessão solene, sinceros agradecimentos em nome de todos os deputados. Aos descendentes dos bravos pioneiros de Rio Negro, cuja saga descrevemos singelamente, e a todos os de ascendência germânica, em meu nome e dos demais 53 deputados, homenageamos pelos relevantes serviços prestados a este Estado. No transcurso da comemoração dos 180 anos, ocorrerão em diversas partes do Paraná, no transcorrer do ano, já definidos em Curitiba, Rio Negro, Marechal Cândido Rondão, Missal, Entre Rios, Guarapuava, assim como o senhor tem recebido a agenda. E outros municípios, entidades, localidades ainda estão programando seus eventos. Brindemos a imigração com a alegria tão característica dos alemães, um povo trabalhador, empreendedor, expansivo e festivo. Imigração que nesse estado, num feliz entrosamento com os demais povos que aqui vivem, com eles trocou experiências, conhecimentos, valores, criando uma identidade própria que torna essa terra especial uma das mais privilegiadas do Brasil. Certamente não fora a fusão de raças que gerou uma capacidade de trabalho ímpar, fortalecendo os traços de solidariedade e implantando uma cultura que assombra a todos que a conhecem. O Paraná não teria a expressão de hoje. Brindemos neste dia ao Paraná e ao Brasil, pela generosidade com que oferecem o calor humano, que fez de todos os que para aqui vieram, seus novos e diletos filhos. Agradeço ao excelentíssimo senhor embaixador da Alemanha no Brasil, senhor Friedrich Brot von Kuhnhoff, que nos dá a honra de sua presença nesta cerimônia. Ao senhor cônsul-geral da Alemanha para São Paulo e Paraná, Dr. Heinz Peter Beer. Ao ministro Reinhold Steffens, que hoje dignifica os descendentes dos bravos pioneiros com sua presença competente no governo brasileiro. Ao senador Álvaro Dias, como já disse, ex-governador, brilhante senador da República, que orgulha, sem sombra de dúvida, o nosso Estado lá no Senado da República. Ao Judiciário, na pessoa do seu representante, aos Correios, enfim, todas as autoridades que aqui estão presentes. Agradecimento ao Instituto Friedrich Naumann pela liberdade, por seu diretor Rainer Erkens. Muito obrigado pela sua presença, que veio de São Paulo, especialmente para prestigiar também esse acontecimento e essa solenidade. Agradecimentos especiais, deputada Cida, porque não foi só o deputado Steffens, Welter e Hélio, foi uma comissão formada por diversas pessoas, entidades que organizaram e que continuam trabalhando para que isso pudesse se tornar realidade. Ao cônsul honorário do Paraná, nosso amigo Hans-Gerhard Schorer, muito obrigado.
pelo seu trabalho e por tudo isso que o senhor está fazendo em favor do nosso Estado. A Câmara Brasil-Alemanha do Paraná, representada por seu dirigente maior no Estado, o nosso amigo Wilson José Balão. Muito obrigado pelo trabalho, pela dedicação e quantas horas durante o expediente nós tivemos reunidos, percorrendo alguns lugares em Curitiba, pelas solenidades que ainda haverão de acontecer durante esse ano. Ao Instituto Goethe, na pessoa da senhora Cláudia Remel, muito obrigado, Cláudia. Aos diretores associados do Clube Concórdia, pelo trabalho que têm realizado e pelo engajamento nessas comemorações. A Secretaria Estadual de Cultura, na pessoa da sua secretária Vera Mussi e toda a sua equipe. A Fundação Cultural de Curitiba, por seu presidente Paulino Viapiana e seus assessores. Ao Grupo Folclore de Rio Negro, que deu as boas-vindas a todos que adentraram a essa casa. A Associação Trier de Rio Negro, com especial consideração à senhora Norma Maria do Vale, a doutora Irmeline Nardes e a Daniela Nardes, que lá de Rio Negro participaram com devoção exemplar nas primeiras reuniões para que nós pudéssemos celebrar os 180 anos. Ao magnífico coral que aqui está presente, o Collegium Cantorum, que também tem a parceria com o Clube Concórdia, sob a regência da maestrina Helma Haller, abrilhantando esta sessão. Muito obrigado. A empresa G8 Design, criador da logomarca dessas comemorações, muito obrigado. Quando nós fizemos as reuniões e para um esclarecimento, que significa essa logomarca, que foi criada especialmente para esses 180 anos. O símbolo do Paraná é a araucária, é o pinhão, e a empresa G8, gentilmente, criou essa logomarca para nós, os 3 pinhões, em forma de coração, com as cores da bandeira do Brasil, quer dizer que o Paraná recebe de coração os alemães que aqui chegaram. Ao irmão Estevão Miller, da PUC Paraná, colaborador incansável. A jornalista e historiadora Zélia Cel, muito obrigado. A imprensa do Paraná pela divulgação dos festejos alusivos aos 180 anos. As comunidades organizadas, descendentes germânicos. A empresa brasileira de Correios e de Telégrafos, que homenageia a colônia germânica com a edição de um selo e o carimbo comemorativo a essa data marcante, que logo em seguida vai acontecer aqui na Assembleia Legislativa, e que todos os senhores que aqui estão presentes, no término da sessão, um combinado de toda a comissão que integra nesse festejo, os deputados estaduais e as entidades, cada um vai receber o selo comemorativo com o carimbo, para que eu os possa levar para recordação para a vossa casa. A mesa diretor dessa casa, nas pessoas do seu presidente, deputado Nelson Justo, e do primeiro secretário, deputado Alexandre Cury, que acolheram de forma carinhosa a proposta de prestar essa homenagem à colônia alemã no Paraná. Agradecimento extensivo também ao incansável cerimonial dessa Assembleia, aos deputados Reynold Stephanie Júnior e Elton Welter, que conosco dividiram as missões da organização e programação. Agradecimento afinal a todos os presentes a essa cerimônia, rogando a Deus a sua proteção e amparo. Dankeschön, dass ihr hier seid kommen. Das freut uns. Muito obrigado. Todos bem-vindos. Esta presidência registra e agradece a presença do senhor Paulino Viapiana, presidente da Fundação Cultural de Curitiba, neste ato representando o excelentíssimo senhor prefeito Beto Richa, bem como do vereador João Jacobs Fux, representando a Câmara Municipal de Rio Negro. Também representando a Secretaria de Estado da Cultura, professora Rosimeire Odayara. Queremos registrar e agradecer a presença entre nós da ex-deputada estadual, ex-vice-governadora, governadora que foi em exercício por muitas vezes, senhora Emília Bellinati, também do ex-deputado Igor Losso. Neste momento, com a palavra, o diretor regional dos Correios no Paraná, senhor Itamar Ribeiro.
Meus cumprimentos a todos, em especial a comunidade alemã, aqui homenageada nessa data, autoridades da mesa e todas as demais autoridades já nominadas. A filatelia não poderia deixar de prestar esta importante homenagem. Como sempre, a filatelia está sempre marcante nesses momentos, nos grandes acontecimentos do Brasil e do mundo. Portanto, não poderia deixar de fazer essa homenagem desta importante data. E é com orgulho que fazemos, então, essa homenagem dos 180 anos dessa comunidade, da imigração dos alemães, então, no Paraná. Isso nos obriga, então, a dizer um muito obrigado à colônia alemã pelo belo serviço, né, e a sua grande e brilhante comportamento, né, nesse período todo, e ajudando, né, a construir esse Brasil que vocês escolheram para viver. Esse tempo todo, né, já passado, certamente muitas lutas, muitos momentos difíceis, né, vocês enfrentaram. Mas, como disse o filósofo alemão Lichtenberg, as pessoas que nunca têm tempo não conseguem grandes coisas. E certamente os esforços de vocês não foram bons. Meu muito obrigado. Convido o diretor regional dos Correios, no Paraná, senhor Itamar Ribeiro, para conduzir o ato de lançamento do carimbo comemorativo ao selo personalizado. Para a primeira obliteração e assinatura da cartela, convido o deputado Aerolino Rusch, bem como o embaixador da Alemanha, senhor Friedrich Proth von Kunoff, e o ministro da Agricultura, senhor Reinhold Stefanes. Neste momento, as autoridades mencionadas carimbam e assinam a peça filatélica. Neste instante, o diretor regional dos Correios no Paraná, Itamar Ribeiro, entregará uma réplica do carimbo comemorativo ao senhor ministro da Agricultura, senhor Reinhold Stefanes. Deputado estadual Aerolino Rusch, cônsul da República da Alemanha, Hans-Gerhard Schröder, e ao presidente da Câmara Comercial Brasil-Alemanha, Wilson José Andersen Balão.
Estão solicitando novamente a presença do nosso querido, que é um exemplo para o país paranaense, ministro Reinaldo Stefanes. Esta presidência agradece e registra a presença também do cônsul honorário da República da Romênia, Paraná e Santa Catarina, Orcival Henning, bem como do cônsul honorário do Equador, senhor Fernando Miranda, cônsul honorário do Senegal, senhor Oseil Moura Santos, sempre presente nessa Casa de Leis. Muito obrigada. Convido nesse momento o senador da República, representando o Senado Federal, senador Álvaro Dias, governador do estado que foi, para junto neste momento, receber das mãos do senhor Itamar Ribeiro um álbum comemorativo ao evento, uma lembrança dos Correios em nome da presidência da Assembleia Legislativa, o nosso presidente Nelson Justus. A peça carimbada e assinada e o carimbo comemorativo passarão a fazer parte do acervo filatélico dos Correios no Paraná e servirão como fonte de pesquisas e registro deste acontecimento. O carimbo comemorativo e o selo personalizado, ora lançado, circulam nas peças filatélicas e correspondências da instituição que pleiteou suas emissões, propagando por meio da imagem e da legenda, o tema que lhe derem origem. Nos próximos dias, o carimbo comemorativo ficará disponível para quem quiser utilizá-lo em suas correspondências, na Agência Filatélica de Curitiba, Rua Marechal Deodoro, número 298. Neste momento, concedo a palavra à senhora Maria Norma do Vale, que falará em nome dos imigrantes alemães. Excelentíssimas autoridades já nominadas, excelentíssimos senhores deputados, senhoras, senhores. Nos idos de 1820, João da Silva Machado, o barão de Antonina, recebeu do governo imperial a ordem de construir a Estrada da Mata, uma ligação necessária com o sul do Brasil. Recebeu ainda a incumbência de implantar um núcleo de colonização para apoiar os trabalhos da construção da estrada e conter as incursões dos índios abundantes nestas paragens. João da Silva Machado logo percebeu que as centenas de pessoas atraídas para a abertura da estrada com características de nomadismo, não tinham condições de fazer prosperar o incipiente povoado que ali surgia. Buscou-se, então, providenciar a vinda de colonos alemães, ponderando-se que, para o estrangeiro, forçado pela separação da pátria distante,
com nenhuma esperança de retorno, seria indiferente ficar aqui ou acolá, na vastidão da nova terra, preferindo ficar, certamente, na primeira parada, onde fincasse os fundamentos da sua morada. A chegada, em 19 de fevereiro de 1829, das primeiras 20 famílias de alemães compostas de 120 pessoas, das quais 45 maiores de idade, vindas de Trier, cidade do sul da Alemanha, trouxe a segurança da efetivação do povoado. Em novembro do mesmo ano, mais 31 famílias com 142 pessoas, das quais 59 de maior idade, vieram se juntar às primeiras, vindas em fevereiro, totalizando, no final do ano de 1829, 51 famílias com 247 pessoas. Começava ali a nossa história como cidade, o primeiro núcleo de colonização alemã no Paraná. Esses pioneiros saíram de cidades prósperas da Alemanha, tinham boa educação, não eram acostumados a trabalhos braçais, como escreveu Nicolau Bley num caderno de notas sobre a sua chegada ao Brasil. Vinham realizar sonhos, as promessas de fortuna fácil, aventuras, histórias de terras férteis, ricas, povoavam a imaginação dos jovens destemidos que sofriam as dificuldades da escassez de terras na Alemanha. Vinham em busca de promessas de colheitas abundantes, subsídios, terras e muitas terras. Duro engano. Aqui encontraram índios, os bugres como eram chamados, feras bravias, terras cobertas por espessa vegetação, ausência de escolas, igrejas, comércio, abandonados à própria sorte. Esta brava gente resistiu corajosamente a tudo. Ergueram suas casas, plantaram, construíram, colheram, armazenaram, construíram igreja, escola, aprenderam a tirar proveito das riquezas, especialmente da madeira, prosperaram. Souberam vencer os desafios, criaram fortes vínculos de amizade, geraram filhos, netos, bisnetos, que hoje formamos este povo ordeiro e feliz da nossa querida Rio Negro. A disciplina, a organização, a vontade firme, o amor ao trabalho, as características básicas do caráter destes intrépidos colonizadores embasaram a nossa cultura, a nossa economia e fizeram de Rio Negro um lugar muito especial para se viver. Hoje, decorridos 180 anos da chegada dos nossos ancestrais, rendemos as nossas homenagens a estes louros imigrantes que edificaram a nossa sociedade, onde, integrados com outros colonizadores, bucovinos, italianos, poloneses, ucranianos, transformaram a nossa querida Rio Negro num crisol de raças, onde todos, orientados pelo lema de nossa bandeira, trabalho, fé e perseverança, construíram uma história. História de muita luta, de muitas glórias, história de gente valorosa, história de gente boa, a nossa história. Atualmente, a Associação Brasileira Alemã Trier, seu grupo folclórico e a cantoria são promotores da cultura, dança, canto, tradições e culinária alemã. A presença alemã é ainda visível e permeia todas as nossas atividades cotidianas
notadamente o gosto pela música, trabalhos manuais caprichados, usos e costumes, vocabulário e muita organização. Sobrenomes de difícil pronúncia evidenciam a descendência dos bravos colonizadores e estão presentes em todos os setores da nossa cidade, na economia, cultura, história, sociedade, política. Nossas raízes alemãs garantem a disciplina, a alegria, a determinação, a coragem e o amor ao trabalho tão característico em nosso povo. Portanto, hoje, muito temos a comemorar. Somos parte dessa história. Somos os herdeiros desta brava gente que, com seu trabalho e esforço, nos deixou um legado precioso que precisamos valorizar. Com orgulho, exaltamos Rio Negro, a matriz de bravos que contribuíram decisivamente para o desenvolvimento do nosso grandioso Paraná. Esta presidência registra e agradece a presença do senhor Sato, cônsul do Japão, bem como do seu Manfred Alonso Dazenbrock, presidente nacional do Sistema Sicredi. Também registramos a presença do senhor Antônio Frischmann, que neste ato representa uma empresa alemã e com parceria no nosso Brasil, a ThyssenKrupp Soft do Brasil. Sejam bem-vindos, e o senhor Marcelo Denver, também diretor da referida empresa. Queremos agradecer e registrar a presença entre nós da senhora Lili Schumann-Pohl, ela que é a mãe do nosso ministro Reinhold Stefanes, avó do nosso colega deputado estadual Reinhold Stefanes Júnior. Seja muito bem-vinda, a senhora representa bem a colônia no Paraná e em todo o Brasil. Neste momento, concedo a palavra ao senhor Wilson Balão, diretor regional da Câmara Brasil-Alemanha no Paraná. Excelentíssima senhora deputada Cida Borghetti, autoridades já mencionadas, prezadas senhoras, prezados senhores, meus amigos. Confesso que isso aqui está me atrapalhando um pouco. Em Rio Negro, os imigrantes alemães fizeram sua primeira morada no Paraná. E na medida em que não se adaptavam ao clima, à cultura ou aos costumes, saíam à procura de outros horizontes. Foram se espalhando pela terra das araucárias. Permitam-me ler o relato de uma imigrante alemã. 3 de agosto, e ainda não iniciaram as medições devido às chuvas de inverno. Temos que ter paciência. O pinhão é uma espécie de noz, fruto do pinheiro. Quando a pinha está madura, saltam os seus pinhões, que podem ser assados na brasa ou cozidos em água com sal. Para tirar a casca, simplesmente morde-se na parte inferior do pinhão e puxa-se com os dedos, a noz ficará na boca. Em Curitiba, conta a história, o primeiro alemão a fixar residência foi Michael Müller, que aqui prosperou com uma ferraria. Logo outros foram chegando, se organizando, criando escolas, clubes, associações culturais, se integraram totalmente à comunidade existente. Trouxeram sua experiência de vida, adquirida na pátria deixada,
verdadeira transferência de tecnologia, diríamos hoje, para a pátria adotada. Persistência, determinação, organização e seriedade. Mudaram a vida de Curitiba, mudaram a vida do Paraná, pavimentaram o caminho para as novas gerações. E assim, novos imigrantes vindos nos pós-guerras continuaram a tarefa iniciada por seus antecessores um século antes. Queremos prestar nossa homenagem não somente aos pioneiros que aqui chegaram 180 anos atrás, mas a todos aqueles que escolheram o Paraná como a sua terra prometida. Na impossibilidade de mencionar e cumprimentar uma a uma das famílias, das pessoas, dos alemães que para cá vieram, que ajudaram a continuar, que ajudaram e continuam ajudando a formar o povo do Paraná, quero cumprimentar uma amiga, que logo após a Segunda Grande Guerra para cá emigrou com o marido e a filha. Trata-se da matriarca da família Enke, nossa amiga Ingrid Enke, que o senhor não sei se está presente aqui, mas foi convidada. Frau Enke, danke schön. Frau Enke, muito obrigado por ter ensinado a língua de Goethe a tantas gerações. Com o caminho pavimentado, pois o Estado já se destacava por sua população ordeira, trabalhadora, bastante organizada para padrões brasileiros, e com a criação da cidade industrial de Curitiba no início dos anos 70, a cidade recebe a Siemens, cujo diretor-geral nos honra com essa sua presença. A primeira empresa da cidade industrial, e logo em seguida a Bosch, gigantes da indústria alemã, que aqui criam unidades, gerando milhares de empregos diretos e indiretos, puxando também toda uma rede de fornecedores. Espelhadas na experiência bem-sucedida da Siemens e da Bosch, novas empresas aqui se instalam, suecas como a Volvo e seus fornecedores, norte-americanas como a New Holland e tantas outras. E com isto, a cidade industrial de Curitiba torna-se um ponto de referência. O Paraná deixa de ser uma economia essencialmente agrícola. Curitiba cresce. Seu planejamento se destaca entre as demais cidades brasileiras. Chama a atenção de todo o país e também do exterior. O intervalo foi proposital. 20 e poucos anos são transcorridos. Crises atravessadas. A economia se estabiliza. Os investimentos estrangeiros voltam a bater a nossa porta. E de novo o Paraná e a região metropolitana de Curitiba se destacam com a instalação de uma grande empresa francesa. Por iniciativa da Câmara de Indústria e Comércio Brasil-Alemanha de Curitiba, o Estado entra na luta pela nova planta da Audi Volkswagen no Brasil. A disputa é acirrada e dura. Afinal, estão em jogo alguns bilhões de reais em investimentos. O governo do Paraná se empenha fortemente. A Câmara dá todo o seu apoio. A escolha recai sobre São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Razões múltiplas para tal são apontadas, tais como proximidade de aeroporto e porto, etc. Mas a verdade maior é que o caminho estava mais do que sedimentado. Tinha se iniciado por Rio Negro, passando pelo Sr. Müller, em Curitiba, pela primeira universidade do país, a nossa querida Universidade Federal do Paraná, pela Universidade Católica, pela Escola Técnica Federal, por Vitmarsum, por Entre Rios, por Marechal Cândido Rondon, deputado Hélio, por Toledo, pelo Goethe Instituto de Curitiba, Cláudia, e pela Frau Enke de Curitiba.
e tantos mais, a quem hoje agradecemos e rendemos nossa homenagem. Com a Audi e Volkswagen, veio toda uma cadeia de fornecedores, quase que em sua totalidade provenientes da Alemanha. Aqui se instalaram, gerando milhares de empregos no ramo da indústria automobilística. A partir de então, a cidade de Curitiba e o estado do Paraná passaram a figurar no mapa mundi das empresas internacionais, ao lado de São Paulo, Rio e Belo Horizonte. Novas empresas alemãs, que não do ramo automobilístico, nos escolhem como porto seguro de seus investimentos. E hoje, aqui estão gerando empregos e riqueza entre nós, paranaenses. Quero dizer aos senhores que, mesmo com a conjuntura desfavorável, neste mês de fevereiro, 2 novas empresas alemãs aqui se instalaram. A OKE do Brasil e a empresa Heffele do Brasil, ambas líderes em seus segmentos, que escolheram o município de Piraquara como sede. A Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha de Curitiba tem muito orgulho em afirmar que as suas 205 empresas associadas representam a maior força empregadora do Estado, contando com dezenas e dezenas de milhares de empregos, diretos e indiretos, e que a planta da Volkswagen de São José dos Pinhais, ano após ano, tem sido a maior exportadora do Estado do Paraná. Queremos agradecer ao presidente da Casa por nos ter acolhido nessa tarde festiva, aos deputados Rusch, Stefanes Júnior e Welter, mentores desta homenagem, logo abraçadas pela Câmara, pelo senhor cônsul honorário da Alemanha em Curitiba e por todas as instituições que formam a comissão dos festejos, com as quais, com muito orgulho, divido esta tribuna. Agradecemos em especial ao coro cantorum do Clube Concórdia, antigo Sängerbund, que nos brinda com suas belas vozes. Muito obrigado e sejam bem-vindos, senhor embaixador, senhor cônsul-geral, pela honrosa presença. Muito obrigado a todos. Agradecemos e registramos a presença da secretária estadual de Educação, Maria de Fátima Navarro Linspo, bem como do senhor Jorge Kahl, da Cooperativa Agrária Agroindustrial da cidade de Guarapuava. Queremos também registrar a presença do deputado Edson Strapasson, que está entre nós, bem como do presidente do Clube Curitiba, Coxa Branca, aqui em nome do nosso deputado Reino Stefani Júnior, pediu para nós aqui que torcemos para o Atlético, né? Eu que sou atleticana, ele me pede para anunciar, e é o time da colônia alemã, mas queremos agradecer, aqui não tem cor partidária, é uma brincadeira, agradecer a presença do Jair Cirino dos Santos, presidente do Curitiba Futebol Clube. Seja muito bem-vindo nesta casa. Concedo, neste momento, a palavra ao senhor Hans-Gerhard Schorer, cônsul honorário da Alemanha em Curitiba. Verehrte Damen und Herren, liebe Freunde, senhoras e senhores, queridos amigos, autoridades já antes nominadas, ...180 anos de alemães no Paraná. A chegada ao Paraná da primeira leva de uma imigração organizada. Eu digo organizada,
porque tratava-se da chegada de um grupo escolhido, organizado, tinha agente de turismo, tinha o balcão da Lufthansa para eles virem aqui no A380, né? Então era bem organizado essa primeira chegada de alemães aqui. Contrariamente a outras chegadas de alemães que foram menos organizadas, mas que já estavam antes aqui. Aliás, disse que o Brasil não teria sido descoberto por Pedro Álvares Cabral se não tivesse sido o Varnhagen, o Hans, que é o mestre João. Então, essa primeira leva de imigração organizada ocorreu hoje, há exatos 180 anos atrás. Eram alemães. Chegaram a Rio Negro. Do lado brasileiro, isto atendia a uma estratégia do Estado brasileiro: ocupar o território e defendê-lo dos países vizinhos e gerar produtos agrícolas para as nascentes cidades brasileiras. Do lado dos imigrantes alemães, isto atendia aos seus anseios de liberdade e principalmente ao anseio de ter atendido o seu direito de prosperar. Ao terem os seus anseios atendidos, muito rapidamente os alemães começaram a se engajar em atividades além daquelas que levavam à sua própria prosperidade imediata. Eles começaram a se engajar em ações voltadas para a prosperidade da sua nova pátria. Isto transforma os imigrantes alemães e seus descendentes em cidadãos com plenas possibilidades de se realizarem em suas vidas e, ao mesmo tempo, atende à original estratégia do Estado brasileiro. Eu sou um legítimo teuto brasileiro. Ich bin ein waschechter Deutsch-Brasilianer. E aproveito este momento festivo para, em nome de todos os descendentes de imigrantes alemães, de todas as levas, agradecer ao Brasil e aos brasileiros pela acolhida e pela possibilidade de aqui vivermos em liberdade, com a perspectiva e o direito de prosperar e termos o privilégio de participar da construção de nossa nova pátria, que é a pátria de todos nós brasileiros, o Brasil. Obrigado, Brasil. Obrigado, povo brasileiro.
Antes de passar a palavra ao excelentíssimo senhor ministro Reinhold Stefanes, nós queremos anunciar aqui a presença entre nós do Manuel Oliveira Azevedo, ele que é o presidente do Clube Duque de Caxias. O Clube Duque de Caxias, que foi fundado pelos alemães no ano de 1890, aqui na cidade de Curitiba, e naquela época o nome era o Teuto Brasileiro, que teve que ser mudado em função dos problemas políticos, né? E agora vai voltar, segundo o deputado Stefanes Júnior. Com a palavra, o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, senhor Reinhold Stefanes Júnior. Stefanes. Não, Stefanes pai, né? Mas minha querida amiga Cida Borghetti, demais autoridades da mesa, minhas senhoras, meus senhores. Eu acho que eu vou quebrar o protocolo, né? Vou falar o senhor pode. Muito rapidamente, tentar falar em alemão. Mas eu gostaria com isso homenagear a cultura alemã. Embora os alemães vieram para o Brasil, adotaram essa pátria, se integraram neste país, mas não perderam alguns dos seus traços culturais e mesmo muitos deles mantiveram a sua própria língua-mãe. E eu até, como exemplo, cito essa integração no exemplo da minha mãe, que está aqui com 91 anos de idade. Enquanto este maravilhoso coral cantava o hino nacional brasileiro, e a grande maioria ouvia, ela com muito entusiasmo cantava o hino nacional brasileiro, da primeira à última estrofe. Eu achei isso muito bonito. Mas eu peço permissão para fazer uma pequena mensagem, 4, 5 minutos em alemão. Über 180 Jahren kamen viele deutsche Leute, ein neues Leben in Brasilien zu beginnen, weil es eine Zeit des sozial- und wirtschaftlichen Unsicherheit in ganzes Europa war. Und obwohl sie mit großer Entschlossenheit und Hoffnung kamen, der Anfang war sehr schwierig. In den meisten Fällen sind diese Einwanderer geschickt worden in Gebiet mit wenig oder gar keine Infrastruktur, kein Strom, Straßen und ohne zu wissen, wie sie ihr Leben aufbauen. Wichtig ist das, dass sie ihre Schwierigkeiten überwunden haben und für ihre Nachkommenden ein besseres Leben gelassen haben. Ein Beispiel ist die Ankunft der Einwanderer in Rio Negro in das Jahr 1829. Die 4. und 5. Generation von Männern und Frauen wurden schon ausgebildet als Ärzte, Ingenieure, Militären und sogar ein Gouverneur. Dieses Beispiel zeigt, dass die Bestimmung und die Hoffnung der Einwanderer erreicht wurde. Zeigt auch, wie Brasilien ein wunderbares Land ist für fast alle Bürger, weil sie viele Chancen hatten, um sich zu entwickeln. Es ist wichtig zu sagen in diesem Moment, die Anwesenheit von Vertretern der Migrationen von Mennoniten und Schwaben, deren Kolonien sind nationale Referenz in Bezug auf die Sozialorganisation und die landwirtschaftliche Produktion. Hervorstehe ich noch unseren lieben Paraná, wo Menschen aus mehr als 60 Ländern mit Freiheit und Möglichkeit geholfen haben am Aufbau unseres Staates und unseres Brasilien. Deswegen sollten wir stolz sein und ehren
diese Pioniere. Dankeschön. Esse é o nosso ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o ministro do Paraná, que muito nos honra e nos orgulha no cenário nacional. Neste momento, concedo a palavra ao senhor Friedrich Prot von Kunoff, embaixador extraordinário e plenipotenciário da Alemanha. Antes, porém, registramos e agradecemos a presença do deputado Artagão Júnior. Excelentíssima Senhora Presidente, deputada Cita Borghetto, Excelentíssimos Senhores Deputados Elio Rusch e Stefanes Júnior, iniciadores desta sessão solene. Muito obrigado disso. Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado e caro amigo Reinhold Stefanes, Ministro da Agricultura. E para todos nós, eu acho, é um prazer enorme que temos aqui 3 gerações da família Stefanes, o que demonstra muito bem o trabalho, mas também o sucesso dos imigrantes alemães aqui no Paraná e no Brasil. Excelentíssimos senhores deputados federais e estaduais, entre eles o ex-deputado Werner Wanderer, ainda hoje secretário do Grupo Parlamentar Brasil-Alemanha do Congresso Nacional, excelentíssimo senhor cônsul-geral Dr. Beer, caro colega, excelentíssimos senhores cônsules honorários da Alemanha, senhor Hans Schorer, de Curitiba, e senhor Adrian von Treuenfels, de Rolândia, excelentíssimos senhores cônsules de Curitiba e no estado do Paraná, excelentíssimo senhor diretor do Correio, muito obrigado desta honra para os imigrantes alemães aqui. Eu acho para todos nós uma muito boa surpresa. Obrigado. E agora, senhoras e senhores, especialmente os representantes de grupos de Brasil-Alemanha aqui no estado de Paraná, especialmente ilustríssimo senhor Boulon, presidente da Câmara Brasil-Alemanha aqui, mas também a diretora do Instituto Goethe em Curitiba, diretorias e membros das associações Concórdia de Curitiba, Tria do Rio Negro, e muito obrigado também dos cantos, dos hinos nacionais. Especialmente foi um prazer, no final, o canto Ode an die Freude, do Beethoven, que também a nossa hina europeia hoje, o que demonstra muito bem que hoje na Europa os tempos são um pouco melhores do que no tempo da imigração, que foi em tempos todos os momentos da imigração alemã pelo Brasil, tempos muito difíceis na Europa, tempos de guerra, tempos de pobreza, de crises, mas hoje, mesmo na Europa, é um pouco melhor, graças a Deus. Mas agora somos aqui para festejar 180 anos da imigração alemã. 180 anos são 6 gerações, ao menos.
pode ser 7 ou 8 mesmo. E especialmente agradeço muito a gentileza de convite para falar aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Paraná, nesta sessão solene. Muito obrigado à senhora Presidente, aos deputados iniciadores desta sessão solene. 180 anos atrás, chegaram ao Rio Negro os primeiros alemães vindos de Trier, que também é a minha terra na Alemanha. Por isso, sou muito feliz de ficar aqui com tantos imigrantes da nossa região também. Eles vieram aqui a convite do então governo imperial brasileiro, que pretendia colonizar o despovoado sul do Brasil com fazendeiros e artesãos trabalhadores, e isso também para assegurar essas províncias permanentemente para o Brasil. Aos colonizadores selecionados cuidadosamente na Alemanha foram feitas inúmeras promessas. Todavia, os primeiros anos foram muito difíceis para a maioria deles. Eles deixaram a Alemanha em função das difíceis condições econômicas após as guerras napoleônicas. Muitos viviam em extrema pobreza e tinham, como filhos mais novos, poucas oportunidades de encontrar um emprego lucrativo e duradouro. Assim, a oferta do Brasil foi uma feliz coincidência. Mesmo assim, trabalho duro e uma vida modesta constituíram o destino da primeira geração. No entanto, muitos deles obtiveram mais tarde prosperidade e prestígio, juntamente com imigrantes de outros países, aqui especialmente da Itália, Polônia, Ucrânia, mas também do Japão, da África, de todo o mundo, eu acho. Eles trabalharam para o crescimento do Estado do Paraná, construindo um Estado brasileiro que se sobressai na área da agricultura, da indústria, mas também na área social, na educação e no meio ambiente. A imigração alemã não é perceptível apenas nos inúmeros sobrenomes de origem alemã, mas também em muitas instituições como escolas, associações, igrejas, empresas, que foram fundadas por esses imigrantes e seus descendentes. A imigração alemã prosseguiu e durante todo o século XIX vieram outros grupos para o Paraná. Eu vou mencionar alguns deles, é impossível de mencionar todos. Em 1878, católicos descendentes de alemães e que eram perseguidos na Rússia fundaram Marienthal. Após a Primeira Guerra Mundial, vieram inúmeros alemães que queriam escapar do caos econômico. A partir de 1930, os menonitas de língua alemã, perseguidos na União Soviética, ocuparam as redondezas de Curitiba, principalmente Vítmarzum e outros lugares aqui no estado. Após 1933, vieram os perseguidos pelo regime nazista, uma série deles pelas pessoas em torno do então ministro do Reich, Gerd Kochwese, e estabeleceram-se na região de Londrina e fundaram a cidade de Rolândia. Outros imigrantes dos países dos Balcãs, os Schwaben, vieram para Entre Rios em torno de 1950. No entanto, nos anos 50, a situação já era outra.
Agora era a vez da indústria alemã, tal como anteriormente em Curitiba. Siemens, Bosch, Volkswagen e inúmeras outras empresas estabeleceram-se principalmente em virtude da industrialização no Paraná, promovido pelo presidente Juscelino Kubitschek em todo o Brasil, e prestaram valiosa contribuição. Viam então engenheiros e empresários, muitos deles inicialmente apenas por algum tempo. Todavia, inúmeros deles permaneceram. Nos anos seguintes, seguiram projetos conjuntos bem-sucedidos no Paraná, tal como a Faculdade de Florestal na Universidade Federal do Paraná, que executa os programas para a preservação da Mata Atlântica. O Instituto Goethe, escolas com língua alemã, a Câmara do Comércio Brasil-Alemanha, o mais novo agora, o Fomento Econômico Terra Rocha, atestam nosso trabalho conjunto e aquele dos imigrantes alemães neste estado. A integração nem sempre foi fácil e simples. No início, as promessas de apoio do governo frequentemente foram atendidas apenas de forma insatisfatória. Mais tarde, na época da Segunda Guerra Mundial, houve até medidas contra os brasileiros de língua alemã. Felizmente, isso agora remonta de décadas. Os imigrantes alemães e seus descendentes constituem uma verdadeira identidade do Estado do Paraná, desfrutam das liberdades e vantagens que esse Estado lhes concede, assim como a todos os seus habitantes, e contribuem em parte para o sucesso deste Estado. Esses imigrantes vieram da Alemanha como pobres agricultores ou artesãos, católicos, menonitas, judeus ou democratas perseguidos. Hoje são paranaenses bem-sucedidos e orgulhosos que poderão viver e trabalhar neste Estado. Meus agradecimentos ao Brasil e ao Paraná, com o qual continuaremos a trabalhar com êxito, e desejo a todos nós, e particularmente aos paranaenses de origem alemã, muito sucesso. Obrigado. Queremos registrar e agradecer a presença das deputadas estaduais, deputada Rosane Ferreira e da deputada Beth Pavim, bem como do cônsul honorário de Rolândia, senhor Adrian von Treuenfeld. Também registramos a presença entre nós do ex-deputado estadual Cleverson Marinho Teixeira. Neste momento, convido o senhor deputado proponente desta homenagem, juntamente com o deputado Reynold Stephanie Júnior, para que proceda a entrega da escultura Pinhão de Ouro, símbolo maior do nosso Estado, ao senhor Friedrich Prot von Kunoff, embaixador da Alemanha, e ao senhor Heinz Peter Berg, cônsul-geral da Alemanha em São Paulo e Paraná. Deputado Elton Welter, também proponente desta homenagem à colônia alemã. Convido a senhora Alita Rusch
para que proceda a entrega de um ramalhete de flores à senhora Alexandra, esposa do embaixador Friedrich Prott von Kunow, e à senhora Luísa, esposa do cônsul honorário da Alemanha em Curitiba, Hans Gerhard Schorer. Gostaria de convidar as deputadas estaduais, a deputada Rosane Ferreira e a deputada Beth Pravin, que possam, nesse momento, acompanhar a senhora Alita Rusch, neste momento de entrega de ramalhete de flores, às esposas, né? Alexandra, esposa do embaixador Friedrich, também a senhora Luísa, esposa do cônsul honorário da Alemanha em Curitiba. É a participação feminina na Assembleia Legislativa e também no consulado e na embaixada. Esta presidência deseja expressar o seu agradecimento pela presença das autoridades civis, militares, eclesiásticas, dos representantes do corpo consular, do coral Collegium Cantorum do Clube Concórdia, regido pela maestrina Helma Haller, bem como dos demais representantes que aqui compareceram, honrando e dignificando o poder legislativo paranaense. Após o encerramento desta solenidade, convido os presentes para a confraternização no espaço cultural desta Casa de Leis. Neste momento, nós convidamos a todos para que, em pé, cantem o hino do Paraná, após o que estará encerrada a presente sessão solene. Fará um convite a todos vocês. A deputada Cida convida a todos, a Assembleia Legislativa convida a todos para um coquetel agora que está oferecido aqui no espaço cultural, na saída aqui do plenário. Obrigado. Estaremos também ainda em tempo de registrar a presença do capitão Vanderlei Rottenburg, representando a Casa Militar. Muito obrigada.